Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todos. Eu sou a Camila Bel, sou diretora de Tesouraria e Riscos da STT e coordenadora da Comissão de Tesouraria e Riscos do IBEF. Para quem não conhece o Instituto e a estrutura das comissões, nós temos 4 comissões técnicas. Nós temos aqui o Coordeno, a Comissão Técnica de Mercado Financeiro e de Capitais, a Controladoria e Contabilidade e a Comissão Técnica de Tributos. A Comissão Técnica de Mercado de Capitais é liderada pela Rosângela e esse evento está sendo organizado pelas 2 comissões, a que eu coordeno e a que a Rosângela coordena. Essas comissões, elas são disponíveis para os associados ao IBEF e nós temos reuniões, com frequência, geralmente mensais, para discutir os assuntos que mais afetam a vida dos profissionais de finanças, associados ao tema de cada comissão, e também organizamos eventos como esses, trazendo profissionais de mercado, convidados de uma forma geral, para se aprofundar em alguns temas. Gostaria de agradecer aos mantenedores do IBEF, ao patrocinador Deloitte, todos os speakers e todos os participantes que entrarão aqui para acompanhar o nosso webinar a partir de agora. Gostaria de solicitar que todos, exceto os speakers e moderadores, fiquem com os microfones no mute, e mantenham as câmeras desligados. Assim a gente evita possível ruído, para não atrapalhar o bom andamento do nosso evento. Gostaria de rapidamente também mencionar para vocês os próximos webinars que tem no IBEF São Paulo. A gente já tem na agenda, dia 3 de setembro, organizado pelo IBEF Mulher, sobre critérios ESG em riscos financeiros. O outro em setembro, dia 9, certificação de CFO, inteligência emocional e transformativa para C-Level, em tempo de Covid-19. O outro é no dia 11, também do IBEF Mulher, sobre perspectivas para a recuperação dos negócios. E, por último, aqui na sequência de setembro, por enquanto, programado, é dia 16 de setembro, falando da contribuição de bens e serviços e reforma tributária, patrocínio do LBMF Advogados. Eu tendo feito a introdução, eu vou passar a palavra ao representante da Deloitte, o Luiz Vasco. Ele é líder de Restructuring Services da Deloitte Brasil e membro do Comitê de Respostas da Deloitte à crise do Covid-19. Por favor, Luiz, fique à vontade para o seu breve speech. Tá ok. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite ao IBEF, a Camila, a Rosângela, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem aí em suas casas, onde estiverem, nesse momento ainda de bastante desafio para todos. O tema do bate-papo de hoje é muito interessante, Então, eu só peço gentileza de 2 minutinhos para falar um pouquinho da área que eu cuido no Brasil. Então, dentro da área de reorganização de empresas, a gente trabalha muito com reestruturação de empresas, com investimentos em empresas em situação de stress, e também uma outra linha que está dentro da área de reorganização é a linha de compra e venda de ativos não performados, assessoria. Então, nós vendemos grandes carteiras de bancos ou assessoramos investidores, ou seja, eu estou só falando isso para dizer que o tema negociação é parte integrante assim do nosso dia a dia, principalmente na questão dessas questões profissionais, mas é o que a gente faz o tempo inteiro na vida. Uma outra questão importante assim é que a Deloitte, assim que essa pandemia surgiu, nós decidimos montar um grupo multidisciplinar para tentar entender as repercussões, as consequências dessa pandemia no ambiente econômico nosso. Então, foram 5 representantes, cada um de uma área, e com isso nós elaboramos muitos materiais, muitas entrevistas, nós fazemos webinars praticamente diários, há uma pesquisa, um grande material, não promocional Deloitte, mas de discussão sobre o tema que vocês podem encontrar ali no nosso website. Uma questão que nós percebemos muito nessas interações com todos os representantes de vários setores, de vários tamanhos de empresa, foi que
as cadeias de negócios começaram a se conversar de uma maneira bastante intensiva, né? Então, um processo de negociação com nível de maturidade muito grande, onde nós, obviamente, não posso citar nomes, mas fomos chamados por grandes fornecedores para entender o que estava acontecendo com sua rede de distribuição, por exemplo, ou com seus fornecedores, para que medidas fossem tomadas o mais rápido possível. Então, desde financiamento, reestruturação de prazos, assim, algo que o setor pudesse passar por esse momento de turbulência com o mínimo de ruído possível. Obviamente, todos os setores sofreram, uns mais que outros, mas esse processo de negociação em todos os agentes, né, desde os financeiros, dos estratégicos, foi muito decisivo para que muito valor deixasse de ter sido perdido, né? Então, o que eu gostaria de falar aqui, nós percebemos uma maturidade muito grande, um nível de governança muito grande, a transparência, né? Sem aquele tal jogo de pôquer, né? Onde as empresas sentavam com planos claros e viam suas possibilidades e faziam seus ajustes. Então, acho que essa é uma grande lição que nós já conseguimos aprender nesses primeiros meses. Eu não vou me alongar mais, eu só gostaria de deixar esse testemunho como brasileiro, acima de tudo, e ver que o ambiente econômico, assim, a meu ver, teve um salto bastante grande em termos de maturidade, né? Então, eu vou passar agora, nós temos aqui conosco a Sandra, da Quasar Asset Management, Tatiana Mendonça, da Gol, o Roger Rosolini, da Journey Capital, Fernando Katsones, da Lifetime Investimentos e Marcelo Gama, da Demon Investimentos. Então, eu desejo a todos uma ótima apresentação e que seja proveitosa para todos nós. Um abraço para todos. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. É uma satisfação também estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Rosângela Santos, faço a coordenação da Comissão Mercado de Capitais e Mercado Financeiro. Esse evento ele foi desenhado com muito carinho entre as duas comissões, é uma colaboração das duas comissões. Eu e Camila interagimos aí de forma constante e identificamos que esse seria um tema que, se construído juntos, traria uma perspectiva muito interessante para quem está aí na linha de frente fazendo a negociação do custo de crédito das empresas, né? Então, nós procuramos fazer uma curadoria juntamente com o Marcelo, que será o nosso moderador, o Marcelo Gama, trazendo visões aí complementares de emissores, dos investidores, de novos entrantes, e o papel do mercado secundário na formação de preço. Bem, já foi feita a introdução dos nossos speakers, então eu desejo aí a todos uma ótima discussão. Marcelo, agora é com você. Obrigado, Rosângela. Um bom dia a todos. Obrigado a todos os participantes que prestigiaram mais um evento do IBEF. É uma grande honra representar o IBEF nesse bate-papo aqui. E a ideia é que seja realmente um bate-papo. E então, para começarmos aqui com o nosso dia, eu convido o Fernando com uma provocação aqui. A gente nota que, atualmente, há um desequilíbrio muito grande na estrutura da oferta de crédito, que seria a necessidade das empresas, e na demanda por risco de crédito, que é o apetite do investidor. Como, na sua visão e na sua experiência, você acredita que é possível reduzir esse gap? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos demais palestrantes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder falar aqui um pouquinho para o IBEF, né?
Bom, Marcelo, aqui eu acho que a gente tem um tema, né, que a gente precisa voltar ao histórico, né, nosso histórico cultural no Brasil, né? Se a gente pegar a própria taxa de juros aqui no Brasil, né, vamos lembrar, em 2004 a gente tinha quase 20% de taxa de juros ao ano, né? Há 3 anos, há 4 anos, 2016, a gente ainda tinha 14% de taxa de juros no Brasil, né? O que quer dizer isso? O investidor ele nunca precisou, de fato, correr risco de crédito para ter retorno no Brasil. A gente é um país que essencialmente vivia de juros sem risco, né? Então, assim, com risco muito baixo. Isso fazia com que o mercado não precisasse, de fato, os investidores não precisassem, de fato, ir a mercado para buscar risco de crédito para rentabilizar suas carteiras. E por que eu estou usando, né, toda essa argumentação no passado? Porque a nossa realidade mudou, tá? Independentemente do momento de alto estresse, de Covid, etc., a gente já vinha numa curva, né, de queda de juros, né? A gente chama no mercado um fechamento de curva. Hoje a gente tem uma Selic a 2% ao ano e, essencialmente, agora o investidor ele vai precisar correr risco de crédito para ter mais retorno, tá? Então, a gente veio de uma história de juros altos, aí depois você tem o FGC que veio para ajudar os investidores a não terem que correr risco, aí depois a gente veio naquela fase dos isentos, né, que era a moda, os isentos. Enfim, a gente sempre deixou o investidor muito confortável. Essa realidade mudou completamente, tá? Então, o que vai acontecer daqui para frente? Certamente, esse gap vai se reduzir muito. O mercado em si deve cada vez mais ganhar liquidez, ficar mais sofisticado, e isso vai trazer um benefício enorme para as empresas, né, que tinham necessidade ou de ir ao mercado, mas acabavam não conseguindo por uma falta de apetite do investidor. Então, assim, a nossa realidade mudou, o Brasil é outro Brasil, essa taxa de juros de fato veio para ficar, e isso com certeza vai fazer com que esse gap seja reduzido em muito e que o mercado ganhe maturidade, né? A gente começa a olhar para o mercado lá de fora, um mercado completamente maduro em termos de crédito, e a gente tinha no Brasil um mercado sequer incipiente. Então, para mim, essa é a mudança estrutural, isso muda tudo, a gente vai ver uma realidade que a gente nunca viu, em função basicamente dessas condições básicas de mercado. Pegando esse gancho do que o Fernando comentou, Roger, como é que o investidor enxerga, então, essa janela de oportunidade ou essa mais uma janela de oportunidade? Bom dia, antes de tudo, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que o Fernando matou a pau, né? Quer dizer, o grande transformador que vai ser o CDI, e aí a gente vai ter uma acomodação paulatina do lado dos investidores, do lado dos emissores, né? Quer dizer, o mercado ainda é um mercado muito incipiente, o mercado de crédito no Brasil é um mercado muito emergente mesmo, né? Quer dizer, ele ainda precisa definir convenções melhores, ele precisa definir práticas de negociação melhores, ele precisa ajustes ainda do lado do emissor, do lado do investidor, mas além do CDI baixo, que eu acho que vai ser o grande propulsor desse desenvolvimento, teve algumas coisas recentes, alguns fenômenos recentes que facilitaram bastante isso, né? Quer dizer, teve um pouco de incentivo governamental, acho que o Fernando tocou um pouco no tema, quer dizer, a Lei 12431 lá de 2012, que deu isenção para a emissão de debêntures incentivadas, ela catalisou um desenvolvimento de mercado do lado da oferta de crédito. A gente viu a pessoa física entrando nesse mercado, aproveitando esse incentivo, e a gente viu um grande catalisador que foi o desenvolvimento das plataformas de investimento, né? Quer dizer, a mais notável dela sendo a XP, mas junto com a XP uma série de outras cresceram junto, e a pessoa física a negociar, isso deu muita liquidez, né? O mercado veio, só para vocês terem uma ideia, 10 bilhões de reais em 2019, que já era 3 vezes a liquidez de 2017, e hoje está com 30 bilhões mês de negociação. Quer dizer, então o mercado secundário desses títulos está se desenvolvendo também, né?
medida que o mercado secundário se desenvolve, o mercado primário se aprimora, a demanda dos investidores se refina, né, como o Fernando comentou, a gente vai tendo transparência e vai se desenvolvendo. A gente está num momento muito bom do ciclo. Né? Obrigado, Rogério. E acabamos pegando um aspecto importante, né? Como disse muito bem o Vasco no início da conversa, nós temos uma situação agora, por conta da pandemia, anormal. E na visão, então, da economia real, pergunto então para a Tatiana, como é que você avalia as ações do governo que foram feitas até o presente para deslanchar o crédito para as empresas, em especial para as menores empresas, tendo em vista esse gap já diagnosticado? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito a Camila pelo convite. Falando um pouquinho das ações do governo, eu sei que o nosso foco são as pequenas empresas, mas eu não posso deixar de citar as grandes empresas, porque eu trabalho em uma grande empresa hoje. Então, o que a gente percebe é que existe uma boa vontade do governo, sim, em ajudar. Né? Eu posso trazer alguns exemplos. A gente teve suspensão de impostos federais, falando um pouquinho mais do setor aéreo, a gente teve a MP 925, que flexibilizou reembolso para as aéreas, tivemos a MP 936, que ela flexibilizou os contratos de trabalho, e eu acho que a que tem mais destaque aí que as pessoas mais comentam, a própria linha do BNDES, que está sendo disponibilizada, com prós e contras, mas ela está sendo disponibilizada, né? Então, quando a gente pensa em disponibilidade de crédito, você tem o governo ajudando, sim, e do outro lado você tem os bancos apoiando. E, na minha opinião, o maior desafio para as pequenas empresas, pequenas e médias, é o acesso a esse crédito. Primeiro, porque às vezes elas acabam nem passando da fase de análise de crédito, e quando elas vencem essa fase, a questão acaba sendo o custo, porque ele vem mais alto do que essas empresas podem suportar. Então, você tem o governo auxiliando, você tem os bancos também na equação, mas o acesso mesmo para essas empresas, ele continua muito difícil. Obrigado, Tatiane. E Sandra, nesse aspecto, e agora que você mudou o lado da mesa, veio do setor bancário e está indo para o lado da desintermediação bancária, como é que você acredita que o acesso a essas linhas, a essas ações dos diversos agentes vai chegar até o empreendedor? Bom dia a todos, obrigada pelo convite, antes de mais nada, é um prazer estar com vocês essa manhã. Bom, Marcelo, assim, eu acredito que o mercado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro passa por uma grande transformação, né? Uma transformação que a gente viu acontecer lá fora, principalmente nos Estados Unidos, depois da crise da Lehman em 2008, nos mercados europeus que são mais maduros, né? E isso está acontecendo aqui no Brasil agora, principalmente porque você consegue, trazendo uma estabilidade na taxa de juro e também vendo a concentração que aconteceu no número de bancos dentro do sistema nos últimos anos, quer dizer, você tem mais de 83% do volume de empréstimos e ativos concentrados na mão de 5 bancos, e também a chegada de uma tecnologia, né, que ela vem de uma forma super expansionista e super interessante para ajudar as instituições. Eu acho que a gente tem um futuro extremamente interessante em termos de disponibilidade de alternativas de crédito, novos entrantes. A gente tem novos players, né, fintechs, as assets, como a própria Quasar, né, vindo com uma proposta de desintermediação financeira, uma proposta de atuação em nichos específicos de mercado, os fundos de crédito, né, um mercado de capitais no processo de amadurecimento. Então, eu acredito que, até ouvindo um investidor da Quasar, um investidor internacional muito grande, ele mesmo colocou que em 5 anos ele acredita que o Brasil pode ter até mais que 2.000 bancos. É lógico que a gente precisa de um esforço do regulador para ajudar nisso, mas eu acredito que a gente vai evoluir, vai conseguir chegar num modelo de oferta de crédito bem mais abrangente
e que possa realmente atender e fomentar a economia. Obrigado, Sandra. Eu vou pegar um gancho nesse seu comentário, né? A questão da concentração bancária, que é um aspecto que, com certeza, contribui para essa distorção entre oferta e demanda por risco de crédito. Na sua visão, qual que é o papel dessas novas plataformas de crédito ou das fintechs e até mesmo o que vocês esperam com as mudanças que estão por vir em virtude da introdução do conceito do Open Banking? Que tipo de oportunidade vocês aí na Quasa estão olhando à luz deste novo mercado que está se abrindo? Bom, assim, até falando um pouco da nossa tese, eu acho que é uma tese que ela está muito latente no mercado, né? Nós acreditamos muito nessa questão da desintermediação e na questão de que o investidor ele passa a ter uma maior cultura, uma maior informação, ele vai estar mais preparado para correr risco de crédito, e com isso a gente vai também conseguir desenvolver produtos diferenciados que até então no Brasil não eram muito comuns, né? Então, acho que a gente passa por um processo de reciclagem nos modelos de financiamento, no crescimento de operações de securitização de carteira entre bancos, estruturas de mezanino, fundos de crédito estruturados, compra de carteiras hipotecárias. Eu acho que produtos de seguro, eu acho que o mercado tem muito a se desenvolver, tanto em termos de variedade quanto em quantidade, né? A gente já vê um movimento muito grande, e aí tem essa questão do Open Banking, que eu acho que o grande achievement dessa novidade é acabar com a assimetria de informação dentro do sistema. Quer dizer, é um movimento disruptivo que, de certa forma, todos os players eles vão ter uma condição de concorrência e homogeneidade de preços, porque eles vão acessar a mesma base de informação com segurança e tecnologia. Então, eu acho que traz um benefício grande para a sociedade, para a economia, para o crédito pessoa física e jurídica, e eu acho que a gente tem um caminho só, porque eu acho que o regulador ainda tem alguns passos para nos ajudar nesse processo. Legal, Sandra. Você representa o lado da desintermediação entre o empreendedor e as pessoas que têm interesse em investir. Tem o Fernando que está do outro lado, né? Que é a desintermediação entre o investidor, pessoa física, e as oportunidades. Então, eu replico para ti a mesma pergunta. Plataformas abertas, o fenômeno das plataformas como um todo, distribuindo produtos financeiros, como é que você enxerga, então, as oportunidades com esse novo mundo, com maior concorrência e com o Open Banking? Marcelo, assim, eu não sei se eu fui tão enfático no começo, né? Porque assim, a transformação vai ser muito importante, tá? Eu não sei se todo mundo que está aqui consegue ver isso, mas de fato a realidade que a gente tinha, e aí falando especificamente do crédito no Brasil, vai mudar completamente nos próximos anos, e o Open Banking vem para dar uma aceleração brutal nesse movimento, né? Por quê? A gente pega, como o Roger bem mencionou, a questão das plataformas, né? Que já deram uma democratização gigante no tema investimento, e ainda assim nós estamos falando que aproximadamente 5 ou 6% só do investimento saiu do banco e foi para as plataformas, tá? Então, esse movimento ele também está apenas começando. E a hora que você pega esse movimento começando, você soma a isso uma taxa de juros extremamente baixa, aonde o investidor ele vai ter que tomar risco para ter retorno, não tem outra saída. Aí você pega, soma a isso o Open Banking acontecendo nos próximos anos, tá? E toda essa enxurrada de tecnologia vindo com as fintechs vai ser completamente disruptivo, tá? Por quê? Você pega a fintech com alta tecnologia, você pega as plataformas e você une tudo isso num processo de desintermediação junto da necessidade do investidor de ter melhores retornos. Como a Sandra também colocou muito bem, o problema vai ser só o regulador. Como é que ele vai se virar
nesse ambiente, para conseguir colocar tudo isso em pé junto, vai ser o grande desafio, tá? Mas, assim, o princípio das fintechs, que é o princípio de facilitar, desintermediar, tirar a simetria da informação, né? Vamos pegar aí os aplicativos para táxi, né? Antes era difícil você pegar um táxi, tinha que ficar na rua, etc, etc. Agora você chama e espera o táxi chegar. A fintech, ela tem o mesmo propósito, né? Facilitar, por exemplo, que você entenda aonde está a tua melhor taxa de crédito em alguma daquelas instituições. Você tendo isso regulado pelo Open Banking, isso ganha uma facilidade incrível. Então, assim, eu tenho até dificuldade, concordo plenamente com o teu investidor, tá, Sandra? Que 2.000 bancos no Brasil é bem factível. Vamos ver como é que o regulador vai se virar. Mas acho que o resultado disso é super positivo para todos os canais, obviamente menos para os grandes bancos. Legal. Obrigado, Fernando. Interessante, a gente está vendo, então, o processo de concorrência que, em tese, deveria fazer com que o acesso ao crédito aumentasse. Claro que nós tivemos o evento da pandemia que foi disruptivo, mas tem um componente, e a pandemia deixou muito claro isso, eu queria até que o Roger comentasse um pouco, que ele abordou muito en passant, que como é que o mercado secundário, como é que ele contribui para formar preço nas novas emissões? Você acha que os CFOs entendem essa dinâmica? Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente como é que é essa dinâmica de formação de preço das novas emissões? Claro. Não, vamos lá, eu acho que sim, como que o mercado secundário contribui? Na verdade, ele é um indicador super importante na formação de preço, porque é onde os bancos olham o custo de oportunidade deles, né? Quer dizer, se você... a gente teve isso muito claro que foi um momento de estresse extremo, mas eu participei recentemente de um webinar parecido com esse, com uma série de CFOs. Estavam todos estupefatos com o fato de que os bancos estavam oferecendo linhas no meio da pandemia a CDI mais 10, né, quer dizer, a preços que eles estavam considerando muito, muito altos, né? Da onde que vinham aqueles preços? Eles vinham do mercado secundário, né? Quer dizer, quando o mercado secundário sofreu no meio da pandemia, que a gente teve muito resgate de fundos de crédito privado e não tinha comprador para os papéis, a gente viu os spreads de crédito abrindo no mercado secundário, abrindo muito, e quando as empresas bateram na porta dos bancos precisando de liquidez para a pandemia, a oferta de crédito foi num nível muito alto e era o nível do mercado secundário, né? Quer dizer, o banco aquilo é um custo de oportunidade. Se o banco não empresta para a empresa, ele compra o papel no secundário no preço, né? Então os canais são todos comunicantes, né? E isso é importante, quer dizer, isso no mercado lá de fora a gente enxerga isso com muita clareza, né? Quer dizer, quando uma empresa, as empresas maiores que têm acesso ao mercado internacional, que são emissores frequentes de bonds, né? Elas cativam e cultivam o mercado, né? Elas fazem roadshows, elas fazem aqueles que eles chamam de non-deal roadshow, elas estão visitando empresas, visitando investidores, mesmo sem estar colocando papéis. Ela mantém o investidor informado da situação dela, do crédito dela, e quando ela vem a mercado, ela vem sempre num preço eficiente, né? Quer dizer, é claro que mercado é mercado, o mercado oscila, mas ela tende a pagar spreads menores, tem uma ineficiência muito menor quando ela cultiva e cativa aquele investidor no mercado internacional. No mercado doméstico, o emissor negligencia um pouco o mercado, né? Não por culpa dele, né? Todo mundo reage a incentivos, né? Mas hoje você tem o mercado de crédito privado que ainda está se desenvolvendo no Brasil, principalmente o mercado de capitais de crédito privado, que a gente está falando, ele ainda se confunde muito com o mercado de empréstimo bancário, né? Quer dizer, você tem grandes emissões que ficam na carteira dos bancos, elas não vêm de fato ao mercado. É uma distorção que tem uma razão histórica, ela vem por causa da tributação do IOF nos empréstimos, então o banco, para fugir da tributação do IOF nos empréstimos, das empresas de maior porte um pouco, ele faz via debenture, economiza aquele IOF na debenture e a debenture fica encarteirada, né? E aí a gente não desenvolve do lado das empresas o hábito salutar de cultivar e cativar os investidores, né? Quer dizer, então você tem poucos emissores frequentes. Quando uma empresa vem a mercado, ela vem de uma maneira muito oportunista, ela coloca o papel dela e não dá manutenção, ou ela faz, às vezes tem que pedir uma quebra de covenant, alguma coisa, ela não trata o investidor como um investidor
recorrente do papel dela. Então a gente vê casos de empresas que mudam, postecipam pagamento sem qualquer tipo de penalidade, porque os bancos estão carregando o papel do outro lado, e a relação do banco com a empresa é diferente da relação do investidor com a empresa. Quer dizer, isso está tudo conectado, né? Quer dizer, a gente para minimizar custo, minimizar spread bancário, a gente precisa cultivar um relacionamento recorrente com a base de investidores, né? Isso vale aqui. O mercado secundário vai dar o preço da emissão primária, né? É lá que os investidores vão olhar para dizer quanto eles estão dispostos a emprestar dinheiro. Então é preciso cultivar esse mercado, é preciso que o emissor tenha essa consciência para frequentemente estar falando com seus investidores, estar divulgando os seus números, estar divulgando os seus dados, tratando o investidor como ele gostaria de ser tratado, né? E vale dos dois lados, né? Quer dizer, à medida que a empresa tem um relacionamento desse tipo, o investidor também tende a ter um relacionamento muito mais saudável com os emissores, né? Obrigado, Roger. Não, respondeu sim. Pegando, então, um gancho nesse comentário do Roger, eu pergunto, então, à nossa representante da economia real, a Tatiane. Nesse sentido, Tatiane, pela sua visão, qual que é a visão das empresas a respeito do mercado e dos ativos de dívida corporativa? Está claro para vocês essa dinâmica? E como é que ficou isso? O que a pandemia demonstrou para a economia real? Como é que funciona essa dinâmica? Bom, pensando na economia real, né, não tem muito segredo, né? No momento em que a gente passa, no momento de pandemia, é um momento de escassez de crédito. Então, o mercado de dívida corporativa, ele acaba sofrendo retração como qualquer outro mercado nesse momento. Então, as empresas acabam tendo uma dificuldade adicional, como comentou o meu amigo Roger, quando você pensa em emissão de debênture, de bond, a gente considera que o mercado ele está fechado para crédito local e para mercado de capitais também. Então, como que as empresas fazem no momento como esse? A gente acaba extraindo liquidez do mercado por meio de capital de giro mesmo, uma vez que a gente não consegue emitir debênture, bond. E não precisa ser necessariamente uma operação de prateleira. Então, trazendo exemplos da própria empresa onde eu trabalho, da Go hoje, a gente trabalha com antecipação de recebível, por exemplo, isso a gente tem conseguido manter, mas uma ideia meio, enfim, fora da curva que a gente tem tentado fazer e tem dado muito certo, por exemplo, substituição de depósito judicial por seguro-garantia. Obviamente, são operações que não têm necessariamente a ver com dívida corporativa, mas são alternativas que a gente tem buscado, uma vez que o acesso a essas dívidas corporativas está um pouco mais complicado. Obrigado, Tatiane. E aí nós entramos num aspecto bastante complexo, né? Eu vou pedir aqui, então, a ajuda do Fernando, que representa um universo dos novos investidores que estão entrando na Bolsa e que também, acredito eu, com esse cenário de juro baixo, vão entrar também no mercado de risco de crédito. Num cenário de alta volatilidade de preço do ativo, como é que você acredita, como é que você está recomendando que o seu investidor se posicione, em especial com relação a risco de crédito, Fernando? Legal, Marcelo. Vamos lá. O momento, né, aí para o lado do investidor, no cenário de crise, é o momento ideal para ele se posicionar, né? Assim, é um momento, como o Roger bem disse, onde as curvas abrem, as taxas vão às alturas, e é um momento onde o investidor ele vai tomar risco de crédito o mais longo possível, né? Porque ele consegue garantir um duration de um ativo que ele está comprando por um prazo mais longo em um momento de volatilidade, né? Pelo lado do investidor é muito simples. Agora, se a gente olhar pelo lado da empresa, né, pelo lado do crédito, como é que a empresa se posiciona nesse momento, né?
E aí eu acho que eu tenho uma dica fantástica para dar para as empresas. Não se posicione. Este é o momento em que captar dinheiro, como a Tatiane bem disse, seja no mercado, seja com banco, seja com quem for, não faça isso, não é o momento para fazer isso. Tem um exemplo muito claro, Marcelo, dia 16 de março deste ano, né, no começo da pandemia, onde o estresse começou a aumentar bastante, a Bembev foi lá fora e sacou uma linha. Lá fora eles têm uma linha, né, chamada linha revólver, é muito comum lá fora. Sacou 9 bi de dólares, tá? E botou no caixa da empresa. Para que ele fez aquele saque? Não tinha nenhuma justificativa imediata, era simplesmente para colocar o dinheiro no caixa e deixar a empresa saudável e não depender de nenhum tipo de negociação, seja com o mercado, seja com o banco, tá? Então, assim, do lado do investidor é sempre uma oportunidade, né? Assim, as crises sempre vêm e as crises sempre vão. Então, inclusive quando a gente monta as carteiras de investimentos do lado de cá, né? A gente sempre deixa uma liquidez com o argumento de que você vai precisar dessa liquidez para o momento de alta volatilidade, porque é o momento que você vai às compras com prêmios altíssimos. Então, eu acho que do lado da empresa, a recomendação tenha sempre uma gordura, tenha sempre uma linha lá extra, porque nesse momento é o momento que você vai sacar, eventualmente até sem ter ideia do quando você vai precisar, mas você vai precisar e a crise vai passar e as coisas vão voltar ao normal e aí você reestrutura as suas dívidas de longo prazo, vai conversar com o mercado de uma forma mais calma, a crise sempre passa. Obrigado, Fernando. Eu vou pegar, então, o outro lado dessa história. Tatiane, olhando pelo lado da empresa, qual que é a dica que você dá para o CFO no momento de volatilidade, que ele tem que ter aquela frieza, tem que respirar fundo? O que ele tem que fazer para poder transitar por um momento como esse que nós vivenciamos e outros virão com certeza? Perfeito. Eu acho que, primeiro de tudo, é um equilíbrio entre essa frieza que você comentou e a empatia, porque nesse momento nada mais importante do que você ter uma boa relação com todos os seus stakeholders, porque isso ajuda muito no teu poder de negociação. Posso mais uma vez trazer o exemplo da própria Gol. A forma como a gente tem lidado com os fornecedores, a gente comenta que é muito mais uma relação social que numérica no final do dia, porque você precisa ter empatia para entender que o teu fornecedor, às vezes, muito menor do que você, está passando pela mesma dificuldade de crédito que a tua empresa, que é grande, e que muito provavelmente ele está com um problema de recebimento para todo mundo para quem ele vendeu, né? Então, você precisa levar isso em consideração no momento que você vai negociar. Considerar ainda fazer uma gestão um pouco mais na ponta da unha, pensando em caixa, pensando em momentos de mercado. Isso a gente também tem feito muito. Então, em que momento que eu libero mais caixa, em que momento que eu seguro, eu não posso deixar meu fornecedor quebrar, ao mesmo tempo que eu preciso preservar minha própria liquidez. E uma outra estratégia que a gente usou também foi criar multiplicadores de negociação, porque considerando uma empresa grande, você não vai conseguir deixar só a tesouraria responsável por renegociar todos os contratos. Então, a gente criou esses multiplicadores para que cada área ficasse responsável pelos seus contratos. Então, você já está colocando uma pessoa que tem um contato com esse fornecedor para conversar com ele, né? Mais uma vez aí pensando na parte da empatia. E além disso também a gente buscou preservar os nossos ativos na empresa, pensando inclusive em futura operação de crédito, onde a gente possa usar esses ativos, né? E no final do dia, todas essas ações que a nossa empresa toma e que as outras empresas tomam, buscando minimizar custo de crédito, porque quando você pensa numa negociação ganha-ganha, onde você consegue esticar a corda de uma forma que fique bom para ambos os lados, isso envolve valor financeiro
Isso envolve custo de crédito, e quanto mais habilidoso você for nesse tipo de negociação, melhor vai ser o resultado que você vai ter para a tua empresa. Então, essa é a dica. Obrigado, Tatiane. Você tocou num ponto bastante sensível, que é o custo do crédito. E com o custo do crédito tem toda a estrutura que o Brasil criou de incentivos, tá? Sandra, na sua visão, as operações incentivadas, fiscalmente incentivadas, eu falo das debêntures, eu falo do CRI, do CRA, etc., na sua visão, eles estão propiciando os incentivos corretos? Nós estamos indo para o lado certo com essa estrutura, com esse conjunto de ativos que funcionam de maneira diferente do resto dos demais ativos de renda fixa? Então, assim, isso é quase um ilusionismo, né? Porque, na verdade, eu acho que assim, o mercado de renda fixa era um mercado que precisava se desenvolver no Brasil, né? A gente viu o que aconteceu lá fora em 2009, que os Estados Unidos iniciou uma política expansionista em resposta à crise da Lehman, e aí veio um boom de mercado de capitais. Hoje esse mercado é o dobro do que ele foi, e exatamente porque o regulador ele entrou na renda fixa, né? Igual ele atua na bolsa, com uma regra de best execution, e o mercado deslanchou, né? Então, acho que assim, a regra ela deveria ser sempre o retorno sobre o capital investido e margem, e não pela isenção fiscal do papel. Eu acho que aqui no Brasil essa isenção ela foi necessária exatamente para ela dar fluido a esse mercado de capitais. O mercado de capitais gatinhava e era necessário aumentar o volume de crédito, o volume de operações negociadas, alongar prazo, aumentar o número de players, e também até criar uma disciplina nas empresas com relação à governança, auditoria, processos, né? Só que isso acabou gerando uma distorção, porque, na verdade, o incentivo ele é um pouquinho equivocado, dado que ele oferece subsídio de imposto para o investidor, mas ele também oferece um yield menor no papel do que um papel não incentivado. Então, às vezes, ele simplesmente performa um pouco melhor porque ele tem mais liquidez. Eu acho que antes da pandemia já havia uma discussão muito grande com relação a acabar com incentivos de papéis como LCI, LCA, CRI, CRA, e eu acho que agora isso deve voltar à pauta, né? É uma discussão bastante grande, porque, de novo, tem uma cultura do investidor de achar que o papel é melhor, mas, na verdade, não é exatamente assim, né? Mas eu acho que hoje tem até uma simetria de informação com relação a isso. Porque, por exemplo, clientes do private muitas vezes conseguem ter um yield melhor num papel oferecido do que o pessoal do varejo, né? E eu acho que isso mostra que o investidor, de uma certa forma, de maneira geral, não está protegido. Então, eu acho que tem que ter uma possibilidade de ter um pouco mais de regulação, de ter um pregão, pelo menos para as empresas listadas de renda fixa, aos moldes dos Estados Unidos, para que esse mercado, de alguma forma, diminua um pouco essa simetria. Obrigado, Sandra. E essa é uma palavra interessante, a simetria de informação. Então, a pergunta que todos querem ouvir e eu passo essa pergunta, essa batata quente para o Roger, como é que você enxerga o mercado de renda fixa nesse segundo semestre? Para que lado nós vamos? Acho que o mercado já melhorou bastante, né? Se a gente pegar na semana passada o Banco Central começou a intervir diretamente na compra de crédito, né? Quer dizer, foi as medidas que o Banco Central tomou lá acho que foi em abril, não tenho a data exata, mas acho que foi em abril, anunciou as medidas e elas começaram na semana passada o BC veio de fato ao mercado comprar crédito privado, né? Mas o mercado já tinha estabilizado antes disso. Acho que o mero anúncio das medidas já ajudou o mercado a achar um patamar mais estável. O mercado está muito mais saudável já não tem aquelas distorções de preço que a gente viu no passado. Os spreads de negociação voltaram para níveis normais, quer dizer, você estava negociando papéis com spreads muito, muito largos, isso já se resolveu. E a gente voltou essa semana, começou a ver algumas emissões 400 voltando ao mercado, né? Então, o mercado já está já é um mercado, acho que, funcionando na normalidade. Na normalidade desse nosso mercado pouco desenvolvido, né? Tem que deixar claro. Não é uma normalidade de um mercado desenvolvido, é um mercado que ainda tem pouca profundidade. E acho que aquilo que o Fernando comentou no começo, né? Quer dizer, as razões históricas, aquele CDI alto, aquilo trouxe distorção para o nosso mercado, né? A gente negocia papel
em convenção de business sobre 252, né? Quer dizer, dias úteis sobre a base de 252. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Só existe aqui. A gente negocia papel com 8 anos de duration, ou com 10 anos de duration, pelo yield, né? Também não existe em nenhum lugar do mundo, né? Você negocia papel de 3 meses, Treasury Bill de 3 meses você negocia no yield. Mais que 3 meses você negocia no preço, né? Você negocia o preço do papel. E essas práticas do nosso mercado, elas acabam levando um pouco, elas trazem distorções. A principal distorção é que você fica com os spreads de transação muito, muito caro. Isso tira a profundidade do mercado e isso acaba impedindo o mercado de desenvolver como um todo. Então, a gente está numa normalidade, mas é uma normalidade que ainda tem muito que melhorar, né? Então, o segundo semestre é um semestre, eu acho que os spreads tendem a permanecer estáveis, vamos ter que encontrar de novo um equilíbrio de oferta e demanda, né? Quer dizer, a gente teve desde o começo do ano praticamente nenhuma emissão, agora as emissões voltando, a gente viu o mercado bater altas históricas de spread, voltar agora para níveis mais racionais. Começou um volume de emissão nova, o mercado vai ter que achar um novo equilíbrio, né? Mas é um mercado saudável, a gente não vê mais, pelo menos no curto prazo, o tipo de volatilidade que a gente viu no primeiro semestre. Obrigado, Roger. Bem, pessoal, queria agradecer a Tatiane, a Sandra, o Fernando, o Roger por esse bate-papo, e acho que agora seria bacana abrir aqui para todos os nossos participantes uma sessão de perguntas para que aproveite toda a expertise dos nossos representantes, dos nossos palestrantes aqui. E eu tenho aqui uma primeira pergunta da Rosângela. Ela pergunta, eu vou deixar essa pergunta no ar, e aí quem se sentir um pouquinho mais confortável pode responder, pode ser assim? Então vamos lá. A pergunta é: quais ferramentas, fontes de preço, benchmark, sugerem aos tesoureiros ou quem está na frente dessas negociações das empresas para apoiá-los com dados de mercado? Quem se aventura a responder? Ninguém vai pegar? Pego eu. Essa é uma dificuldade, Marcelo. Principalmente quando a gente fala em crédito privado, essa falta de transparência do mercado se reflete muito em dados, né? A gente não tem muita informação, né? Não é um mercado que tem informação abundante, como o mercado de câmbio, por exemplo, né? Se você quiser puxar dado histórico de câmbio, você acha fácil. Se você quiser dado histórico de spread de crédito, você não tem, né? Você vai ter que calcular. Então, não tem uma resposta fácil para isso não. Quer dizer, para acompanhar mercado, vai ter que usar as fontes de informação usuais, né? Quer dizer, Bloomberg, Reuters, Broadcast, escolhe seu provedor preferido, mas vai ter que fazer conta. Tá? O mercado, a gente não calcula em cima de preço, a gente não tem benchmarks muito claros, a gente não tem banco de dados histórico, as próprias informações que são dadas pela Ambima, que tentou organizar um pouco esse mercado e tentou criar uma marcação ao mercado para crédito privado, ainda deixa muito a desejar, muito em função dessa pouca liquidez. Então, não é uma resposta fácil não, quer dizer, quem quiser acompanhar vai ter que criar um modelinho para construir sua própria base de dados, né? Essa é a minha impressão, não sei se meus colegas aqui concordam. Com certeza, Roger, com certeza. Eu queria deixar uma outra sugestão aqui, acho que para os tesoureiros também, né? Para apoiar nessa evolução do mercado de capitais. O mercado ele começa a olhar para emissões de menor volume, então vocês, tesoureiros, se aproximem mais do mercado de capitais, chamem o mercado de capitais para conversa. O relacionamento com o mercado de capitais é completamente diferente do mercado bancário, né? Por quê? No mercado bancário você vai conversar com o banco quando você precisa normalmente, né? E normalmente sai com uma resposta. A gente diz que é uma relação mais transacional. O mercado de capitais não, o mercado de capitais é uma relação de longo prazo, é uma relação não só de uma emissão, mas de várias. Então, é um casamento. Convido a todos aí que se aproximem do mercado de capitais, porque isso vai ser muito salutar para todos os players aí envolvidos. Eu queria fazer um complemento ao comentário do Fernando, que assim, eu acho que não é só mercado de capitais, né? Eu acho que
É super importante hoje as empresas estarem abertas a todos os players, né? Eu acho que, assim, a exemplo do que a gente faz na Quasar, que é exatamente uma asset voltada a crédito, voltada a fundiar empresas nos seus diferentes modelos, desde infraestrutura, agro, enfim, N produtos, existem N outras empresas com esse mesmo skill hoje. Então, muitos fundos de crédito, fintechs. Então, eu acho que é o momento de se abrir ao mercado, né? Quer dizer, vai ser um momento que as empresas vão ter que ter um mínimo de organização interna, né? Assim, um dever de casa feito com relação à governança, auditoria, processos, e realmente abrir as portas para receber um mercado que está chegando aí, está chegando com muitos nichos, com muitas alternativas, muitas ofertas, e eu acho que tem que estar com os ouvidos e os olhos atentos, porque eu acho que muitas coisas boas vão acontecer. Tem uma outra pergunta aqui da Silmara, ela pegou o gancho num comentário que o Fernando fez. Ele falou que a pergunta dela é o seguinte: não é um momento para captar dinheiro em uma situação de crise. Então, na avaliação eu vou passar essa bola aqui para a Tatiana, que é quem está pilotando uma cabine de uma companhia que tem uma exposição bastante relevante no mercado de renda fixa. Na avaliação de um representante da economia real, qual que é a sua avaliação sobre produtos como o FGI do BNDES, aquela garantia do BNDES para empréstimos? Tatiana, você está no mudo. Se não tivesse uma falha, não ia ter graça, né? Mas vamos lá. O que eu comentava é que esse tipo de avaliação de produto, inclusive do BNDES, é difícil falar porque depende muito, enfim, do que a tua empresa está precisando e do seu momento de caixa, do seu momento de mercado. E por que eu digo isso, né? Eu citei a linha de crédito que o BNDES está disponibilizando para as aéreas, e você tem, mesmo dentro do próprio setor, você tem empresas que não estão interessadas na linha, e você tem empresas que estão interessadas enfim, entregando documentação, se prontificando para ver até que ponto vai, se sai, se não sai, mas por isso que eu digo que depende muito, acaba sendo uma avaliação particular do momento da tua empresa. Então, como tesoureiro ou como CFO, ninguém melhor do que você para entender se faz sentido o custo dessa operação, vis-à-vis outras alternativas que você tem, o teu fôlego para fazer esse pagamento, ou das garantias que são necessárias. Então, assim, por mais superficial que pareça a resposta, acaba sendo uma decisão muito particular e você precisa levar em consideração o teu setor, a tua empresa e o teu momento de caixa para tomar decisão. Mais uma perguntinha chegando aqui. A pergunta veio do Rafael e eu vou direcionar para a Sandra. O Rafael pergunta: qual é a sua dica para o novo entrante, para a empresa que quer emitir dívida no mercado de capitais pela primeira vez? Eu acho que tudo começa dentro de... Essa é uma pergunta boa para a Tati também, complementar, né? Eu acho que tudo começa com a organização interna mesmo, né? Eu acho que existe uma cultura, principalmente no middle e no low corporate, nas empresas menores, assim, que elas vêm de uma origem muito familiar, do baixo nível de disclosure de informações, né? Assim, e eu acho que essa é a grande transformação que a gente vem passando e ela tem que ganhar celeridade para que esse mercado também, para que essas empresas consigam acessar esse mercado. Que é um pouco do que eu já falei, que é a questão da governança, que é a questão de buscar auxílio até através das consultorias, enfim, para poder se organizar, auditar os seus balanços, formalizar os seus processos, implementar
processos que permitam, através da tecnologia, controles, né? Para daí elas poderem vir ao mercado, se mostrarem ao mercado. E é muito importante entender, isso é uma dica que eu deixo, tanto quando eu trabalhava no banco, agora tanto buy quanto sell side, eu acho que é muito importante, que é a transparência e a profundidade de informações. Eu acho que, assim, as empresas, elas precisam, assim, essa é uma grande transformação, e, assim, as empresas precisam entender que os bancos, eles cada vez mais vão buscar eficiência, os bancos têm questões de espaço fiscal, retorno para o capital investido, retorno para o acionista, e cada vez mais esses spreads, a gente tem que acabar com essa desconcentração desse sistema, e a forma é exatamente a transparência. Por isso que essa questão do Open Banking é importante, porque é exatamente para dar essa homogeneidade de informações sobre pessoas físicas e jurídicas no mercado, mas eu acredito muito que começa dentro de casa, com essa disciplina de organização, para que o mercado entenda, né, a sua empresa, porque o mercado precifique a sua empresa de forma correta. Legal, Sandra. Tatiane, você quer complementar? Na verdade, a Sandra tocou no ponto que eu falaria realmente, que é o ponto da transparência. E a gente também aplica muito isso na Gol. Então, no final das contas, as empresas estão passando por um momento complexo, é um momento mundial por conta da pandemia, enfim, então vai ser muito difícil você ter uma empresa que não esteja passando por nenhuma questão. Mas eu acho que nesse momento é importante você ter transparência, porque você acaba tendo um goodwill com os bancos. Então, quando você vai conversar, independente do tipo de operação que você esteja buscando, o banco já conhece a tua empresa, sabe que se você estiver passando por alguma dificuldade, o mercado vai saber, tudo bem, facilita o fato de ser uma empresa listada, você já deve satisfação para o mercado, mas ainda assim, quando você divulga seus números ou quando você organiza uma reunião de crédito com os teus principais bancos, é muito fácil perceber se você realmente está querendo deixar tudo às claras para você conseguir ter uma negociação melhor ou se você está tentando omitir algum tipo de informação. Então, acho que o complemento é algo que eu também traria. Sem transparência, você não consegue ganhar a confiança do mercado e com isso às vezes você perde boas negociações. Obrigado, Tati. O Mauro, ele faz uma provocação, então eu vou passar a bola para quem originou a conversa, né? Ele pergunta o seguinte: o que as empresas devem fazer agora que elas estão se vendo com caixa muito alto, pois tomaram linha de crédito e a custos até não muito competitivos? Como é que a empresa deve se posicionar com relação ao custo de carrego desse ativo? Como é que ele deve qual seria a postura da empresa nesse sentido? Eu vou passar essa pergunta, então, para o Fernando, que levantou a bola, né? Legal. Vamos lá, Marcelo. Não é minha especialidade negociação com banco, tá? Mas no momento que ele está com um caixa mais carregado, e de fato é o free cash flow que ele está chamando aí, a ideia é que ele tente reduzir esse caixa através ou da troca dessa dívida, né? Ou ele traz essa dívida com outro parceiro a um custo menor, porque invariavelmente ele não vai conseguir performance desse caixa num nível suficiente para abater o custo dele de dívida. Então, a ideia, sim, é reduzir esse caixa. Se ele não consegue fazer isso de forma justa com o parceiro que ele tomou esse crédito, para que ele vá ao mercado, procure outros parceiros e estruture essa dívida de uma forma diferente. Mas esse aí ainda é o problema bom, né? É verdade, problema bom. Eu queria, então, perguntar aqui para a Rosângela, a gente tem tempo para mais perguntas, Rosângela, ou é hora de fazermos os comentários finais? Foram para pessoas, para organização?
Eu entendo que temos tempo ainda, podemos, acho que mais uns 10 minutinhos ou 15. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui a carona do Luiz Nascimento. Vou lançar essa pergunta, então, talvez para quem esteja envolvido mais com o segmento de debêntures incentivados. Então, vou passar para o Roger. Roger, qual a melhor alternativa de securitização e os riscos envolvidos numa operação de energia renovável? Será que está falando do ponto de vista do investidor ou do emissor aqui? Preciso entender. Eu vou falar como investidor. Eu já tive dos dois lados do balcão aqui, mas eu vou falar como investidor, que é o lado atual, tá? Eu acho bom, precisa entender um pouquinho melhor o que está falando de securitização, né? Quer dizer, a gente já viu securitização de um monte de coisa com empresa, não sei se chegou a sair, mas eu já vi até CRI em cima de um terreno alugado de um parque solar, tá? De uma fazenda solar. Então, dá para fazer securitização de um monte de coisa aqui. Dá para fazer se a empresa tem PPA, se essa energia está vendida ou não está vendida, a gente pode securitizar esses recebíveis. Dá para fazer um CRI em cima da área locada de um parque solar, por exemplo. Tem bastante, então precisaria entender um pouquinho melhor. Agora, do lado dos riscos, a gente está vendo alguns casos concretos, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns casos de projetos de eólicas que não tiveram os ventos previstos, né? Quer dizer, então eles têm lá o mapa dos ventos que eles usam para fazer as projeções de geração de energia na concessão, e os ventos não apareceram, né? Então, tem risco dessa natureza também. Então, você tem que deixar algum colchão, tem que prever um pouquinho, tem que deixar uma gordura, né, quando você faz as projeções de geração, para se proteger disso. Não sei se é isso que a pergunta queria cobrir, mas tem risco, se estiver securitizando as recebíveis, tem risco de crédito de quem está comprando, tem risco da geração, é um fluxo futuro de recebíveis que está sendo gerado, então você tem o risco da continuidade da performance daquela geração. Dá para olhar de vários ângulos aqui, talvez precisasse um pouquinho mais de detalhe para ir para a resposta que ele está querendo ouvir. Até complementando um pouquinho o que você falou, por exemplo, a gente hoje tem o nosso fundo de infraestrutura lá, onde a gente está desenvolvendo, né? A gente está buscando originação de operações ativas para financiar project finance puro, né? Então, eu acho que esse também é uma diferença muito grande, porque assim, a gente tem no Brasil muito esse conceito de financiar a infraestrutura com risco corporativo, né? Porque BNDES, FCO, BNB, é tudo barato, mas requer garantia de fiança bancária, risco corporativo, você não olha o Project Finance na essência do Project Finance, né? Então, eu acho que essa também é uma coisa que a gente precisa incentivar e começar a mudar, né? Assim, que os projetos, eles fiquem de pé por eles mesmos, né? Então, assim, você tem lá a parte de equity, busque uma parte de dívida através de uma debênture, seja de infraestrutura, seja de uma estrutura de securitização adequada, que a garantia ela seja a garantia do próprio projeto, do que ele vai gerar, né? Que a gente tem muita discussão, principalmente nessa questão de renovável no mercado livre, quer dizer assim, tem coisas para acontecer aí, mudanças que podem vir, que podem não ser tão positivas e que podem impactar investimentos recentemente feitos. Então, eu acho que aqui, assim, de novo, eu acho que tem uma questão de qualquer projeto, é importante que ele seja bem estruturado, bem construído, né? Mas que a gente também passe a olhar tanto da parte do financiador, como da parte do tomador, o projeto em si, né? Que o projeto ele consiga não mais os riscos corporativos, né? Porque fica muito fácil, aí de novo você está direcionando recursos para as grandes empresas que têm bons riscos corporativos e as empresas menores acabam sendo impactadas porque, de novo, a gente não tem a cultura ou o apetite de financiar empresas menores, porque elas têm menos capacidade de garantir. Né? Acho que eu acho que você tocou num ponto importante, quer dizer, dois pontos importantes aí. Uma é a questão de risco regulatório, né, quer dizer, que eu não mencionei, quer dizer, é um risco que tem que ser olhado com carinho. E a questão do
daquele incentivo que você tinha comentado mais cedo, né? Aqui a gente está falando, se a gente financiar o próprio projeto, e a gente tem uma legislação que ela incentiva basicamente a pessoa física a comprar esse tipo de papel por causa da isenção de imposto, a gente entra numa situação potencialmente perigosa, né? Quer dizer, é um project finance que tradicionalmente é muito mais complexo de se entender, de se entender o crédito e os riscos dele, e aí você está direcionando aquilo para uma pessoa física. Então, voltando para aquela discussão da pergunta lá de trás dos incentivos, aqui a gente mostra como os incentivos ajudam, mas eles podem criar situações também não previstas, perigosas, né? Chegou mais uma aqui, essa aqui é especial, tá? Vou fazer essa pergunta com capricho. Quem pergunta é Francisco Crema, e eu vou passar para a Sandra, então. Pensando em Project Finance, como mitigar as garantias do pré-completion? Então, eu acho que aqui tem, de novo, né? Eu acho que tem uma primeira coisa que é exatamente a qualidade do projeto, né? Eu acho que a gente, dentro da nossa empresa, a gente tem o hábito, o gestor responsável, o responsável por esse fundo, ele tem o hábito de falar que ele é bastante experiente. Eu acho que o nosso grande diferencial é a capacidade de avaliar o projeto, né? Eu acho que aqui tem algumas coisas que também precisam ainda se desenvolver, né? Que é a questão dos seguros, né? Eu acho que a gente também tem uma questão de o mercado aprender a trabalhar com step down de taxas, então você está disposto a ter um yield mais alto na fase de pré-completion e depois você ter um step down para a fase que entra no operacional. Então, eu acho que tem, eventualmente, até olhar, agregar garantias, como a gente falou, temporais, né? Quer dizer, eu não vou ter uma garantia corporativa, uma garantia adicional, até, sei lá, um fluxo de outra operação garantindo esse período, mas pelo prazo inteiro da operação, e sim só pela fase pré-operacional, e quando entra na fase operacional, eu tenho que me desprender dessas garantias adicionais. Então, acho que tem várias formas de construir, mas eu acredito que se os projetos são bons, eles trazem, se eles forem bem feitos, bem executados, você contratar uma boa construtora, você trazer uma máquina de qualidade, eu acho que todas as partes envolvidas, ter todas as licenças adequadas, eu acho que você consegue superar essa questão da mitigação das garantias. Obrigado, Sandra. Vamos lá, tem outra pergunta da Rosângela. Como vocês avaliam o tamanho dos tickets ideais para a ida ao mercado de capitais, sensível ao tema em liquidez? E se o ticket é muito pequeno, não fica muito mais difícil propiciar liquidez ao papel? Como vocês veem esse desafio? Eu vou passar essa bola, então, para uma combinação entre o Roger e o Fernando, que olha a expectativa de quem está ali no mercado secundário pegando o pulso, e o Fernando, que está trazendo novos entrantes para o mercado de renda fixa. Você quer quem? Você puxa, Roger. Posso puxar. Vamos lá. É claro que a gente sempre vai ter a liquidez do mercado secundário ela é função do tamanho da emissão. Isso a gente não vai conseguir fugir. A gente tem um tamanho mínimo de emissão, eu diria, e a gente viu, eu vou chutar um número aqui, tá? Assim, mas um pouco baseado em experiência passada, que eu diria que é uns 50, 60 milhões de reais, tá? Uma emissão menor que isso, ela vai ter muita dificuldade de ter qualquer mercado secundário, né? Pequeno, mas a gente viu em momentos de mercado mais líquido, a gente consegue ver essas emissões, até essas menores, tendo alguma liquidez. Eu acho que se o mercado como um todo ganhar transparência, o mercado como um todo ganhar práticas mais saudáveis de negociação, aquilo que mencionou no começo, quer dizer, algum tipo de pregão, algum tipo de você enxergar quem está comprando, enxergar quem está vendendo, ter algum tipo de hoje eu não sei como familiar com o mercado secundário de papéis, mas ele é um mercado muito pouco transparente, né? É um mercado que fica com corretoras, algumas corretoras com poder desproporcional
outras, então elas têm muito fluxo na mão delas, e é muito difícil você enxergar o que de fato está acontecendo. Você não sabe se essa corretora está dando um negócio para preço, ou se está dando um negócio para quem tinha melhor relacionamento com ela. A gente não enxerga isso, né? Então, se a gente tivesse algum tipo de plataforma de negociação que se desenvolve, a gente poderia enxergar as emissões menores também tendo mais liquidez. No mercado atual, como ele está setupado, como ele está constituído, eu acho que fica difícil. Eu não sei se eu perdi vocês estão me ouvindo ou não? A rede aqui está ruim. Falhando um pouco, mas... Cortou um pouquinho. Acho que ele caiu. Vou pegar aqui na sequência, então, Marcelo. Eu concordo plenamente com o Roger, né? Hoje o mercado, da forma como ele está, uma emissão menor de 50 milhões não faz sentido nenhum para o mercado secundário, tá? Eu acho que esse mercado ele vai se desenvolver, ele vem se desenvolvendo. O próprio Roger trouxe números aí de negociação, que a gente já está negociando 30 bi por mês hoje no mercado secundário, ou seja, começam a aparecer oportunidades para volumes menores, tá? Mas, independentemente disso, né, o mercado de investidores está com um apetite imenso, e não, mesmo não tendo uma possibilidade de grande liquidez no mercado secundário, tá? A gente acaba tendo bolso para tickets menores, tá? Então, cada vez mais eu tenho aí distribuições que não vão ter mercado secundário e vão acontecer mesmo assim, obviamente com um yield maior, né? Com um preço maior em função dessa não liquidez, mas acaba acontecendo sim. Então, eu acho que assim, a gente tem desenvolvimento pelos dois lados. Primeiro lado é o mercado secundário ganhando volume, ganhando liquidez e ganhando importância. Isso possibilita que os tickets diminuam, tá? E uma segunda possibilidade são as emissões que vão direto para alguns bolsos e vão ficar lá até o vencimento, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração, tá? E cada vez mais o mercado vai evoluir muito nessa linha, para equity, enfim, e daí para frente. Legal. Fernando, você já quer aproveitar e mandar sua mensagem final? Claro. Agradeço ao IBEF pelo convite, agradeço a presença aqui de todos os palestrantes. É um prazer estar com um grupo de peso aqui. E eu acho que assim, para todos os tesoureiros e profissionais do mercado financeiro, CFOs, eu acho que eu até adiantei isso um pouco antes, né? Eu acho que tem que olhar mais para o mercado. O nosso mercado ele está numa fase de transformação brutal. Até nós que estamos imersos nele, muitas vezes nos pegamos tendo dificuldade em entender como vai ser a evolução disso, mas certamente vem uma evolução muito grande aí, e que vai ser uma oportunidade extremamente positiva para os dois lados, tá? Tanto do investidor quanto do tomador de crédito. Então, assim, olhem para o mercado com mais carinho, façam visitas aos seus fornecedores e aos seus parceiros com mais frequência, tenham muita transparência, muita governança, que isso certamente vai refletir em uma economia muito mais madura. Muito obrigado, Fernando. Eu vou passar a bola, então, para a Tatiane. Tatiane, você quer dar uma mensagem final para o CFO que está ali pilotando o caixa de uma companhia em momentos de altíssima volatilidade? Sim, primeiro também queria muito agradecer o convite do IBEF. Eu tenho a honra de fazer parte do IBEF Mulher, IBEF Tesouraria, IBEF Global. É sempre um prazer estar aqui. A mensagem para o CFO é: não se desespere, meu amigo. Isso também vai passar, né? E todas as boas práticas de caixa, de liquidez, de bom relacionamento com o mercado, mantendo isso, não tem muita receita de bolo, né? Continuar fazendo o que todo bom CFO faz, né? Cuidar do caixa e da liquidez da companhia com todo carinho. E é isso. Boa sorte para todos nós e até a próxima. Muito obrigado, Tatiane. Sandra,
a sua mensagem para quem esteve dos dois lados do balcão. Então, eu quero agradecer ao IBEF, agradecer aos colegas, né, que estiveram juntos aqui. Eu acho que foi um exercício muito bacana, né? É bacana quando a gente pensa junto sobre um tema, como a gente expande, como a gente amplia. Queria deixar vocês o convite para conhecerem, acessarem o site, Instagram, Facebook da Quasar. Eu acho que é um bom exemplo, eu acho que a Quasar vem com a tese no mercado da desintermediação, das alternativas de crédito, então acho que a gente é um exemplo entre vários exemplos que estão à disposição do mercado hoje, de disponibilidade de crédito, e de maneira a ampliar um pouco esse leque de opções, né? Eu não vou repetir o que o Fernando e a Tati falaram, eu só gostaria de complementar, mas eu acho que é isso, assim, abram as portas para novos entrantes, exercitem seu balanço, seus ativos. Eu acho que existe um comodismo muito grande naquela coisa da conta garantida, do capital de giro para pequena e média, e eu acho que é um momento de exercitar alternativas diferentes, né? Assim, usa seus recebíveis, conversa com seus fornecedores, buscar uma negociação que ela traga realmente um benefício maior para as companhias, né? Olhando um pouco todo esse processo transformacional que vem aí. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, Sandra. Eu estou aqui tentando aguardar o retorno do Roger, que teve problemas técnicos. Não sei se ele consegue voltar para a mensagem final dele. Eu estou aqui, não sei se vocês conseguem me ouvir. Vocês me ouvem, não? Ah, que bom. Então, Roger, se você quiser complementar a sua pergunta que foi abordada e dar suas mensagens finais, será um grande prazer ouvi-lo. Não, eu não tenho muito a acrescentar o que meus colegas já falaram, eu assino embaixo de todos, eu queria realmente agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês agora de manhã, e é um pouco disso mesmo, acho que as palavras-chave que falaram aqui foi governança, transparência, né, quer dizer, empatia, eu acho que essas palavras são importantes, a gente tem que transformar em ações essas palavras, e o caminho é esse para ter um acesso ao mercado de capitais mais robusto, para ter mais profundidade, com mais oportunidade para os diversos tamanhos de empresa. Eu acho que passa por governança, por transparência e por a Tatiana falou também dos stakeholders, a gente olhar todos os stakeholders no processo, eu acho isso bastante importante. Acho que o caminho está dado, acho que a gente já tem visto isso bastante de maneira bem recorrente nos últimos tempos, e é aplicar esses conceitos que todo mundo já conhece. O mercado está num momento muito bom, vai se desenvolver bastante, tanto para os investidores quanto para os emissores. Muito obrigado, Roger. Bem, chegamos ao final aqui do nosso painel. Queria agradecer a todos os participantes. Fico muito feliz pela participação da Tatiane, da Sandra, do Roger e do Fernando. Acho que hoje foi bastante interessante a abordagem. Eu espero que a gente tenha contribuído para a formação do juízo dos CFOs num momento tão delicado, que é o momento de você expor a sua companhia e ir para o mar revolto do crédito. E eu gostaria, então, de aproveitar a oportunidade e passar a bola agora para a Rosângela, para as considerações finais delas, e agradecer a todos por mais um debate patrocinado pelo IBEF. Bom, novamente, muito obrigada, Marcelo e todos os speakers, Rogério, Sandra, Tatiana, Fernando. O mundo que a gente vive, a complexidade requer, a gente sabe, novas soluções, né? E a colaboração, eu acho que é a chave para encontrarmos esses novos caminhos, né? A gente sabe que o mercado de capitais no Brasil e o mercado de crédito, com a influência que tem, tem seus desafios e ainda aí passos a galgar, né? Para que a gente possa trazer
um maior acesso aos investidores também, de bons ativos, tá certo? E também do lado das empresas que elas possam dar continuidade aí a seus negócios e viabilizar projetos, até se fala muito hoje, né? Tem a preocupação, a pandemia, o que nós vivemos, trouxe as questões sociais, vieram muito à tona, né? Então, tem o viabilizar negócios de impacto social, nem sempre é possível também com o custo de capital existente. Então, acho que é uma evolução, é uma jornada, e esse tipo de debate que traz aí diversas visões, colaborando e co-criando como gosto de falar, soluções, eu acho que é o caminho, né? Então, foi muito bom essa experiência excelente de desenvolver esse painel em colaboração com a Camila, que está aqui também. Eu vou deixar que ela comente aí algumas palavrinhas finais também, que eu acho que a gente ainda tem algum tempinho. Muito obrigada a todos, eu achei o painel excelente. Espero realmente também ter contribuído, esse é o objetivo para os nossos associados, né? É isso aí, não, obrigada a todos, mais um agradecimento muito merecido, acho que foi um sucesso essa combinação dos, né, vários lados da forma com que foi colocado aqui no painel. Parabéns, Marcelo, pela moderação. E, enfim, é clara realmente a evolução do nosso mercado. Acho que, né, situações de desafio nos trazem novas oportunidades, então é super importante entendê-las, né, interpretá-las, analisar as devidas consequências para justamente buscar essa evolução contínua e não deixar passar sem os aprendizados. Então, foi muito valioso ter feito desse momento, acho que deixam várias portas abertas com os speakers aqui, tenho certeza que vários convidados, pessoas que estão assistindo, que poderiam participar de próximas discussões tão ricas. Obrigada e fico à disposição.